Conhecimento e a relação sujeito-objeto. A relação entre sujeito e objeto é um aspecto fundamental no estudo do conhecimento. Através dessa relação, o sujeito, que é o indivíduo que busca conhecer, estabelece uma interação com o objeto, que é aquilo que é conhecido ou investigado. Essa interação sujeito-objeto desempenha um papel crucial na construção e na aquisição do conhecimento. O sujeito é o agente que busca conhecer, é aquele que percebe, interpreta e atribui significado aos objetos e fenômenos que o cercam. Ele é influenciado por sua experiência, conhecimentos prévios, valores, crenças e emoções. O sujeito desempenha um papel ativo na relação com o objeto, pois é por meio de sua capacidade cognitiva e interpretativa que ele busca compreender e representar a realidade. Por sua vez, o objeto é o elemento que é conhecido ou investigado. Pode ser algo físico, como um objeto material, ou algo abstrato, como uma ideia ou um conceito. O objeto possui características e propriedades que podem ser percebidas e estudadas pelo sujeito. É por meio da relação com o objeto que o sujeito adquire informações e conhecimentos sobre ele. A relação sujeito-objeto é dinâmica e complexa. O sujeito, ao interagir com o objeto, seleciona, interpreta e organiza as informações disponíveis, construindo assim sua representação do objeto. Essa representação é influenciada pela perspectiva, pela bagagem cultural e pelos filtros cognitivos do sujeito. Em outras palavras, o conhecimento que o sujeito adquire sobre o objeto é subjetivo, uma vez que é moldado pelas características individuais e pela subjetividade do sujeito. No entanto, é importante ressaltar que a relação sujeito-objeto não implica em uma separação absoluta entre eles. O sujeito não é um observador neutro e imparcial, pois sua interação com o objeto é permeada por suas experiências e perspectivas pessoais. Da mesma forma, o objeto não existe de forma independente da percepção e interpretação do sujeito. O conhecimento não é uma simples reprodução do objeto, mas sim uma construção ativa e interpretativa realizada pelo sujeito. A relação sujeito-objeto é mediada por diferentes formas de conhecimento, como a percepção sensorial, a razão, a intuição e a linguagem. Cada uma dessas formas de conhecimento contribui para a compreensão do objeto de maneira única. Por exemplo, a percepção sensorial permite ao sujeito obter informações sobre as características físicas do objeto, enquanto a razão possibilita o estabelecimento de relações lógicas e dedutivas. Em resumo, a relação sujeito-objeto é essencial para a aquisição e a construção do conhecimento. O sujeito, ao interagir com o objeto, busca compreender, interpretar e atribuir significado à realidade. Essa relação é influenciada pela subjetividade e pelas características individuais do sujeito, bem como pelas propriedades e características do objeto. O conhecimento resultante dessa interação é uma construção ativa e interpretativa do sujeito, que utiliza diferentes formas de conhecimento para compreender e representar o objeto. A subjetividade do sujeito não anula a validade do conhecimento adquirido, pois é por meio dessa interação subjetiva que se dá a construção do significado e da compreensão do mundo. No entanto, é importante reconhecer que a relação sujeito-objeto também está sujeita a limitações e desafios. Um dos desafios é a possibilidade de viés e distorção na interpretação do objeto por parte do sujeito. Nossas crenças, preconceitos e expectativas podem influenciar a maneira como percebemos e interpretamos o objeto, levando a distorções ou interpretações parciais. Portanto, é necessário estar atento à objetividade e imparcialidade na busca pelo conhecimento. Outro desafio é a questão da relatividade do conhecimento. O conhecimento adquirido pelo sujeito é contextual e depende do seu quadro de referência, da cultura e do momento histórico em que está inserido. O mesmo objeto pode ser interpretado de maneiras diferentes por diferentes sujeitos, levando a diferentes formas de conhecimento. Isso não invalida o conhecimento, mas ressalta a importância de considerar múltiplas perspectivas e abordagens na busca pela compreensão mais abrangente. A relação sujeito-objeto também está relacionada à validação do conhecimento. O sujeito busca critérios e evidências para validar suas afirmações e construções sobre o objeto. A metodologia científica, por exemplo, oferece um conjunto de procedimentos rigorosos para investigação e validação do conhecimento científico. A partir da observação, experimentação e análise crítica, o sujeito busca embasar suas conclusões de forma mais objetiva e confiável.
Em suma, a relação sujeito-objeto desempenha um papel fundamental no estudo do conhecimento. O sujeito, através de sua interação ativa com o objeto, constrói e adquire conhecimento sobre a realidade. Essa relação é mediada por diferentes formas de conhecimento e está sujeita à subjetividade, relatividade e limitações do sujeito. Reconhecer a complexidade dessa relação nos permite uma compreensão mais profunda do processo de aquisição e construção do conhecimento.